Marquinho na área. Essa é a nossa segunda aula de genética, começando a falar sobre a primeira lei de Mendel. Nós já temos uma aula aqui falando sobre os conceitos básicos de genética, onde a gente vê todos aqueles termozinhos que costumam aparecer nas questões. Quando a gente fala de genética, fala de Mendel, primeira, segunda lei de Mendel, automaticamente vocês já pensam em ervilha, já pensam lá que ele era um monge, que não tinha nada para fazer, não se atormentar a nossa vida. Não é bem assim. O trabalho do Mendel ele foi extremamente importante. É claro, tudo que a gente conhece de hereditariedade hoje já sofreu várias modificações em relação ao que o Mendel descobriu, mas muitas das regras elas ainda se mostram completamente válidas. Um outro ponto muito importante é que Mendel foi o primeiro a conseguir explicar a hereditariedade. Darwin, por exemplo, foi um grande estudioso do mesmo período que o Mendel, ambos do século XIX, só que enquanto Darwin conseguiu explicar sobre os processos evolutivos, como que os organismos mudavam ao longo do tempo, falou de seleção natural, ele não foi capaz de explicar o processo de hereditariedade. Quem faz isso é justamente o Mendel. Só que o trabalho do Mendel acaba sendo um pouco esquecido ali naquele período e foi redescoberto muito tempo depois. Então é muito importante a gente entender isso. Saber um pouquinho desse histórico vai ajudar você a fazer a prova. O Enem ele gosta, por exemplo, de fazer questões um pouco mais conceituais, não necessariamente pegar ali uma continha de genética para você ter que fazer. Um outro ponto é entender todo o processo que foi feito pelo Mendel. Primeiro, quando a gente fala em primeira, segunda lei de Mendel, a gente precisa entender o seguinte: a primeira lei de Mendel, ela está falando de uma única característica. Então, quando eu pergunto, por exemplo, a probabilidade de eu ter olhos verdes, eu tenho uma característica aí. Agora, se eu pergunto qual é a probabilidade de eu ter olhos verdes e cabelos loiros, cabelos castanhos, eu já tenho duas características. Aí já é a segunda lei de Mendel. Então, enquanto a primeira lei de Mendel fala de uma única característica, a segunda lei de Mendel vai tratar de duas ou mais características. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, por conta de se tratar de uma característica, a primeira lei de Mendel recebe o nome de monohibridismo. Mono, híbrido significa mistura. Lembra lá da nossa primeira aula de genética. Agora, o Mendel ele também trata do que ele chama de fatores. Os fatores nada mais são do que o que a gente chama hoje de genes. O Mendel ele diz o seguinte, que durante a formação dos gametas, os fatores se separam. Então, eu tenho as minhas células com uma determinada informação e quando eu vou formar um gameta, aquela informação ela vai se separar. Por isso, segregação dos fatores, porque eles se separam um do outro para formar o gameta e o gameta sempre vai apresentar somente um tipo de fator. Por isso, pureza dos gametas. Então, eu recebo os meus fatores do meu pai e da minha mãe, de acordo com o Mendel. Por isso que eles têm que se separar e por isso que eu vou receber sempre um fator de cada um dos meus parentais. Até aí a gente já tem a ideia básica aqui do que seriam esses outros nomes que a gente tem para a primeira lei de Mendel. Tá? Ele pode ser chamado de monohibridismo, segregação dos fatores ou pureza dos gametas. Um ponto muito importante aqui sobre essa parte de pureza dos gametas, se eu estou falando nessa pureza, se eu estou falando nessa segregação dos fatores, é importante você lembrar de biologia celular. Em qual fase vai acontecer isso? Essa segregação acontece na anáfase. Então, se você tiver dúvidas sobre biologia celular, a gente já tem aula aqui sobre isso. Dá uma olhadinha lá, mas é nesse ponto aqui. É claro que isso não foi tratado pelo Mendel, mas é uma informação importante para a gente. Agora, por que o Mendel escolheu a ervilha de cheiro, a Pisum sativa? Existem algumas características nessa ervilha que favorecem o processo. Primeiro, se ele queria fazer um trabalho sobre
cruzamentos e hereditariedade, ele precisava que o organismo que ele fosse usar para estudar conseguisse produzir várias gerações num curto espaço de tempo. Então, a utilização de uma planta, e uma planta que tem um ciclo de vida curto, acaba auxiliando nesse sentido. O fato dele ser um monge limitava ele na utilização de animais, por exemplo. Ele teria que estimular esses animais a procriarem. Então, a gente está falando de monge, século XIX, isso seria algo bem impensável. Então, esse é o primeiro motivo para usar ervilha. Eu consigo ter um número bem grande de gerações num espaço de tempo pequeno. Além disso, eu tenho uma grande variedade de características observáveis. E características observáveis extremas. A cor, por exemplo, eu posso encontrar ervilhas que têm a sua semente com cor amarela ou a semente com a cor verde. Isso para ele era muito bom, porque já que ele estava fazendo um trabalho sobre cruzamentos, sobre hereditariedade, fazer esses testes com características bem extremas, bem diferentes, auxiliaria na obtenção desse resultado, para olhar e conseguir entender o que estava acontecendo. A mesma coisa com textura, com posição de flores. Então, todas as características que o Mendel avalia são características extremas, são características bem contrastantes entre si. E, por fim, uma outra característica que essa planta tinha era justamente a sua pureza. Ele gosta muito da ideia de organismos puros. Por quê? Se eu quero ervilhas que sejam amarelas, eu preciso ter certeza que elas são puras, elas são apenas amarelas. E como que ele tinha certeza disso? Essa ervilha aqui, ela tem flores fechadas. Por que as flores são importantes? Gente, quando a gente fala de reprodução em plantas, as flores são órgãos reprodutivos das plantas. Então, ter a flor fechada significa que o grão de pólen não vai sair daquela flor. E ao não sair daquela flor, ele vai fazer uma autofecundação. Então, se ela é uma ervilha amarela e se autofecunda, eu terei apenas ervilhas amarelas. Se ela é uma ervilha verde e se autofecunda, eu terei apenas ervilhas verdes. Então, com isso, ele tinha uma pureza nessas linhagens. E ele poderia fazer uma fecundação cruzada, cruzar uma amarela com uma verde. E isso só aconteceria com a interferência do Mendel. Então a gente tem aí um cruzamento artificial. Também é uma coisa importante para a gente lembrar. Naturalmente esse processo não aconteceria. Teve que ter a intervenção do Mendel. Beleza? Então, galera, agora a gente vai entender como que foram feitos os cruzamentos do Mendel. Primeiro a gente vai ver só as características. Mendel pegou lá aquelas ervilhas que tinham características extremas, nesse caso a gente vai ver a cor. Ele cruzou as ervilhas amarelas puras com verdes puras. O que seriam essas puras? Quando ele fala em pura, lembra, a ervilha tem a flor fechada, então se ele deixa ela fazer a autofecundação, a amarela só está cruzando com ela mesma, só pode ser amarela, e a verde só está cruzando com ela mesma, só pode sair verde. Então quando ele fala de puro é isso, porque é uma linhagem que foi cruzada somente com ela mesma durante várias e várias gerações, tá bom? Quando ele faz esse cruzamento, ele cruzou a amarela com a verde e deu 100% de descendentes amarelos, que ele chamou de híbrido. Olha só, a primeira geração recebe o nome de geração parental. São os pais desse processo. Essa primeira geração filha aqui a gente chama de F1. E a F1 é formada por ervilhas amarelas híbridas. Híbrido significa mistura, lembra lá da aula de genética básica. O que vai acontecer aqui? Ele vai fazer uma autofecundação. Então ele vai cruzar a F1 com ela mesma. Ao fazer essa autofecundação da F1, o que ele obteve de resultado? Em cada 4 ervilhas, 3 ervilhas eram amarelas e 1 ervilha era verde, o que a gente vai chamar de F2, segunda geração filha. Até aqui eu consigo entender como foi esse cruzamento.
mas eu ainda não estou usando os fatores propriamente ditos que o Mendel usou. Olhando para os fatores, a gente tem a seguinte situação. Na minha geração parental, como ela é pura, ela tem os fatores Vzão, Vzão. Aqui no porquê V, a gente usa normalmente a primeira letra da característica recessiva. Como que eu sei que o verde é recessivo? É só olhar para o que aconteceu aqui, ó. Quando o amarelo cruzou com o verde, o meu resultado foi 100% de amarelos. Ou seja, o amarelo é uma característica dominante. Se amarelo é dominante, verde é o nosso recessivo. Certo? Posso então usar outros termos que vocês já conhecem? Essas puras são os nossos homozigotos. Só olha para cá, ó. Vzão e Vzão, os alelos são iguais. Vzinho e Vzinho, os alelos também são iguais. E essa híbrida aqui, então, vai ser esse resultado. Vzão de um parental, Vzinho do outro parental. Vem um Vzão daqui, vem um Vzinho daqui. Lembra que a gente falou sobre a segregação dos fatores. Eu vou separar um Vzão do outro Vzão na hora de formar o gameta. E ao fazer essa separação, só tenho como mandar Vzão, porque ele não tem nenhum outro fator ali. E a mesma coisa o verde vai separar o Vzinho do Vzinho, só tem como mandar Vzinho, ele não tem nenhum outro fator ali. Formei o meu indivíduo híbrido, que a gente chama de heterozigoto. E aí, o que o Mendel fez? Ó, cruzou a F1 com ela mesma. Ele fez uma autofecundação. Cruzar ela com ela mesma. E ao fazer isso, ele está cruzando o híbrido Vzão Vzinho com outro híbrido Vzão Vzinho. Vou fazer o cruzamento pelo diagrama de Ponnet com vocês. Como é que eu uso o diagrama? Na linha e na coluna entram os gametas já segregados. Lembra disso, que o gameta já teve a segregação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, que na linha é o gameta masculino e na coluna o gameta feminino. Se o macho está produzindo lá o pólen, tem Vzão e Vzinho, ele vai segregar o Vzão do Vzinho, pode ter um pólen com Vzão, um pólen com Vzinho. Vou chamar de gameta 1 e gameta 2. E a mesma coisa vai acontecer no gameta feminino. Pode ter um Vzão ou um Vzinho. Então, nós temos o gameta 1 e temos o gameta 2. Tranquilo? Então, olha só. Vzão com Vzão, ou seja, a possibilidade do gameta 1 encontrar o gameta 1 feminino encontrando o masculino vai dar um indivíduo Vzão, Vzão. Se o gameta 1 masculino encontrar o gameta 2 feminino, vai dar um indivíduo Vzão, Vzinho. Agora eu vou trocar. Se o gameta 2 masculino encontrar o gameta 1 feminino, Vzão, Vzinho. E por fim, o gameta 2 masculino encontrando o gameta 2 feminino, Vzinho, Vzinho. Que é justamente, ó, aquele indivíduo que a gente chamou de verde. Lembra que Vzinho, Vzinho é o nosso verde. Então, ó, lembra do que a gente tinha achado aqui. Para 4 descendentes, 3 são amarelos e 1 vai ser verde. Por que isso? Como o amarelo é dominante, se tem Vzão, você é amarelo. Então, essa proporção de 3 para 1, ela é do fenótipo. Mas olha o genótipo aqui, ó. 1 Vzão, Vzão, 2 Vzão, Vzinho e 1 Vzinho, Vzinho. Eu tenho, então, 1 para 2 para 1 de genótipo.
homozigoto dominante, Vzão, Vzão, heterozigoto, Vzão, Vzinho e homozigoto recessivo, Vzinho, Vzinho. E aí a gente acabou o cruzamento e vimos todas as possibilidades. É bem simples o processo de cruzamento que o Mendel fez, tanto para a primeira lei quanto para a segunda lei que a gente vai ver mais à frente. Mas antes disso, a gente vai ver alguns outros detalhes sobre os resultados do Mendel. Inclusive, vamos ver coisas não previstas por Mendel. Então, galera, até a próxima. Lembra de se inscrever no canal, isso vai me ajudar muito. Lembra de compartilhar o vídeo, é muito importante para o canal. Tem muita gente assistindo os vídeos, mas não se inscrevendo, então é importante que vocês se inscrevam no canal. Isso vai me ajudar, eu vou conseguir saber se os vídeos estão agradando, se não estão agradando, à medida que vocês comentam, que vocês deixem like de vocês. Isso é muito importante para mim e é uma forma de eu conseguir produzir mais vídeos, deixar os vídeos melhores para vocês. A intenção é que o canal ajude ao máximo possível de vocês, tá bom? Valeu, galera! Bons estudos!